Estamos começando mais uma sessão formativa do nosso curso de Gestão e Diversidade na Escola. Na sessão de hoje, a professora Crislane trabalhará o tema Sexualidade na Escola, conceitos, materiais pedagógicos e o papel do professor. Vamos agora, então, à sessão com a professora Crislane, que está aqui também para responder as perguntas que vocês enviaram. Olá a todos! Vamos dando continuidade ao nosso curso, hoje tratando de uma temática, infelizmente, ainda muito polêmica no Brasil, e não só em âmbito educacional. O assunto é mal interpretado, maltratado em diferentes esferas, e os resultados de toda a falta de informação, como se pode prever, é a violência, a discriminação, a exclusão, a opressão, ou seja, todo tipo de violência. Como bem salientam os parâmetros curriculares nacionais, temas transversais, tratar do assunto sexualidade na escola, sexualidade e educação, tema da nossa sessão de hoje, é tratar de vida, de saúde, de expressões da vida humana e, portanto, da vida das pessoas e das relações sociais, do nascimento até a morte. Falar de sexualidade é falar de direito ao prazer de viver e conviver em sociedade. E por quê? Porque envolve relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro, o respeito à diversidade de crenças, valores e expressões culturais. Engloba a consciência da importância e a defesa de uma sociedade democrática, plural, o que mais do que nunca esse país chamado Brasil está precisando. Obviamente, falar do assunto envolve também falar da importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez na adolescência, da superação de preconceitos há muito presentes entre os brasileiros, que têm chegado, por vezes, a crimes, como homicídio. E assim como sempre, fazemos aqui nas nossas sessões, tudo o que vamos falar aqui, a forma como vamos tratar o assunto aqui, pauta-se em pesquisas científicas. Em nenhum momento algo será tratado com machismo ou vocês verão juízo de valor. Apresentaremos e discutiremos dados, conceitos, situações à luz ou em diálogo com os estudos técnicos e teóricos sobre o tema. A apresentação de situações que envolvem o tema será feita com a exposição de alguns pequenos vídeos aí ao longo da nossa sessão. E aí, nesse sentido, vamos aí direto, ao que interessa objetivamente, o que vamos tratar hoje aqui. Nosso slide 3 traz aí os nossos objetivos. Começamos sempre apresentando nossos objetivos e vamos a eles. Lembrando que discutir esse tema é discutir ciência. Trata-se da cientificidade da saúde escolar, que é, por sua vez, um exercício de cidadania. Tudo bem? Então, é com esse sentido que esperamos conduzir aí a nossa sessão de hoje. Para discutir o assunto com essa propriedade, é importante que dominemos alguns conceitos. E aí vamos discutir esses conceitos. Quais são eles? Sexo, sexualidade, gênero e educação sexual. Tá? Isso aí é o que aponta o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo refere-se ao tratamento do tema em um lugar específico, a escola. E isso faremos à luz dos parâmetros curriculares nacionais, temas transversais, volume temas transversais. Apesar de termos hoje a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tomamos os parâmetros curriculares nacionais como o alicerce orientador para o trabalho com o tema. Afinal, não podemos esquecer o que se construiu na educação brasileira aí nos últimos anos em termos normativos. E o terceiro objetivo tem um caráter mais prático, voltado para sugestões, possibilidades de materiais passíveis de utilização na escola e especificamente na sala de aula. Ressalto, mais uma vez, não haverá juízo de valor,
né, o tratado aqui, né, nessa sessão formativa, ok? E aí, para iniciar, o que é sexo? O que é sexualidade? O que são relações de gênero? O que é educação sexual? Peço que cada um de vocês pense. Se considerarem melhor, redijam, escrevam aquilo que vocês têm como conceito para que possamos ir amadurecendo ao longo aí da nossa semana de estudos. Porque os estudos não se resumem, lembrem-se, à assistência desses vídeos, não é? Dos nossos vídeos aqui gravados em 4 blocos. Envolve também as leituras dos textos que enviamos, os questionamentos que vocês nos enviam. Então, essas 4 questões aí, não é? Elas vão nos orientar ao longo da sessão. E aí eu peço que vocês busquem deixar claro para vocês o que cada conceito desse significa. E estudem, no intuito de aprimorar esses conceitos que vocês têm. E aí, nesse sentido, vamos a uma enquete. Hoje nós temos vários vídeos, pequenos vídeos, e teremos algumas enquetes aí ao longo da nossa sessão, que são momentos de parada, né, ao longo do nosso vídeo, para que vocês pensem sobre o assunto. Então, eu vou pedir ao Marinho para colocar aí na tela cheia a nossa primeira enquete. Responderam? Pensaram? Chegaram a alguma conclusão? Os alunos entram em sala de aula despidos da sua sexualidade? Vocês, professores, professoras, gestores, deixaram a sexualidade de lado, deixam a sexualidade de lado, esquecem a sexualidade durante o período em que estão em sala de aula? Estão completamente afastados dela no momento em que estão assistindo a esse vídeo? Ou no período que estão dando aula, em alguma atividade na escola? De certo que não, não é mesmo? Por isso é um tema a ser tratado na escola, porque envolve a formação do sujeito. Nem alunos, nem professores, nem gestores afastam da sua sexualidade no momento em que entram na escola. A orientação sexual, ela foi tão enraizada na formação do sujeito que ela se torna algo naturalizado. E isso integra o comportamento dos sujeitos. Por isso, eles não têm como deixar de fora da escola a sua sexualidade. Sexualidade é saudável? Não é saudável? Cada um terá uma resposta para isso. E em decorrência da sua formação social, cultural, familiar. Não nos separamos da sexualidade. Por quê? É algo interiorizado no nosso comportamento humano. E essa naturalização, atenção, ela pode ser perigosa, como toda naturalização. Porque algo que se naturaliza é algo que passa a ser algo não discutível. Porque ninguém discute porque está naturalizado. E aí cada um vai trazer, na herança cultural que construiu, não é? Vai trazer pelos seus hábitos, não é um conceito aí do Pierre Bourdieu, a que vamos fazer algumas referências aqui ao longo da nossa sessão. Ou seja, o sujeito traz consigo uma herança cultural, um hábitos. O social, ele vai estar junto aí do biológico, do orgânico, caminhando juntos. E a gravidez na adolescência? O problema da gravidez na adolescência. O problema é grave, gravíssimo. A preocupação é tão grande, porque o problema é tão grave, que hoje em dia nós não discutimos mais a gravidez na adolescência. Discutimos a reincidência da gravidez na adolescência. Ou seja, né, teve um menino, então segura para não ter o segundo. De tão recorrente, tão presente, que o problema está em todos os cantos do país. Então, não se cuidou, como sociedade, da preparação para a gravidez na idade correta. E qual é a idade correta?
Eu sempre costumava dizer, né, desde que eu estava lá dando aula na escola estadual, sobretudo na escola estadual, que tinha um público voltado para o ensino médio, que eu sempre dizia que a idade correta para o sujeito engravidar, ter e criar, educar filho, era a idade em que ele podia assumir essa responsabilidade. Não pode ser uma criança tendo que cuidar de outra criança. Sempre dizia aos meus alunos, só deve iniciar a vida sexual depois que tiver condições de assumir as consequências que o ato pode gerar, sobretudo filhos. Vida sexual pode acarretar em filhos. E filhos requer maturidade neurobiológica e socioemocional. Adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos definitivamente não têm. Isso é achismo. Não, não é. Isso é neurociência. A educação sexual, ela retardaria esse processo de gravidez. E não o contrário, né, como aqueles que são contra dizem. Como aqueles que não entendem do assunto falam por aí. Aí tem uma questão. O que fazer para retardar esse processo de iniciação da vida sexual, de gravidez precoce, quando o sujeito, né, não tem maturidade? O que fazer? Informação. Aí por que a escola, diante dessa necessidade de informação, de conhecimento, não tratar de sexualidade? Seria a escola uma entidade isolada? Porque todos os meios de comunicação que estão aí à nossa disposição, eles tratam de sexualidade e tratam o tempo inteiro. Tem abraços, tem beijos, carinhos os mais diversos, manifestações, né, as mais diversas, revistas, livros, filmes, telejornais, novelas, todos esses veículos estão tratando de forma direta ou indireta de sexualidade e não estão fazendo isso de forma científica. A escola faria isso. Seria, portanto, uma formação e não uma exploração, uma especulação sobre o assunto. A ação da escola seria formativa. A televisão, por exemplo, ao contrário, muitas vezes trata da sexualidade até de forma violenta e sem qualquer indicação formativa sobre aquilo que expõe. Expõe e ponto final. Não dá para criar uma criança e um jovem sem orientação sexual formal. Todas as crianças, todos os jovens têm, de um modo ou de outro, uma educação sexual em casa, por exemplo, que não é, por isso, formal. Todas elas têm. Vejam, quando o filho pergunta, mãe, como foi que eu nasci? E a mãe silencia, não responde, ela já está dando uma explicação, passando para ele que aquele assunto é proibido, que ele não pode ter acesso. Ela já está possibilitando a atribuição de sentidos sobre o assunto, e nesse sentido, ele pode entender como uma coisa feia, proibida, pecaminosa. Tá? Ok? Ou seja, o silêncio, ele diz alguma coisa. A interpretação que o sujeito faz do silêncio chega a algum sentido, chega a algo. Então, a educação sexual informal e, às vezes, violenta, todas as nossas crianças e adolescentes já têm, e muito. O que precisa é dessa educação sexual formal, científica, sistemática, metódica. Tá? E aí vamos avançar em termos conceituais, sexo, né? O que significa? O sexo provém do latim, né? Sexus, e refere-se à condição orgânica, fisiológica, que distingue macho e fêmea. Portanto, é relativo a algo natural, biológico, hereditário. É a diferença física entre homem e mulher.
e faz referência aí à atração de um pelo outro com um significado, que é o da reprodução. E aí, no mundo moderno, o que ocorre com o significado? Né? O significado dominante do termo sexo ligado à biologia, ele passa a ser fazer sexo. E o fazer sexo se refere às relações físicas para a obtenção do prazer sexual. E aí, no senso comum, como é que isso é definido? É definido como relação sexual, como orgasmo, como órgão genital. Mas sexo, em si, o conceito, está fazendo referência aí a algo natural. E aí, com o mundo moderno, né, há uma amplitude de significado à palavra, e aí isso tem levado a um outro conceito, que muitas vezes é considerado de forma simplista, reducionista, que é o conceito de sexualidade. Sexualidade é um conceito que surgiu no século XIX, ampliando o conceito de sexo e incorporando a ele a reflexão e o discurso sobre o seu sentido, sobre o seu significado. Ou seja, sexualidade abrange o conceito de sexo, mas vai além ao incorporar outras dimensões sobre as suas vivências, sobre os discursos, né, acerca do discurso sobre o sexo como uma condição do ser humano. O que os estudiosos do assunto defendem é o quê? Eles defendem o direito a uma educação sexual formal. Por quê? Porque a informal já se tem por meio dos meios de comunicações e outras instituições de sociabilidade, né, para além da escola. Então, a educação sexual formal seria algo que se faz, né, sem juízo de valor. Por quê? Porque se pauta em explicações científicas. Científicas no plural mesmo, tá? Porque não se refere somente à área da saúde, relativa, aí, por exemplo, à biologia. Não, é relativa a explicações de cunho geográfico, matemático, histórico, social, ou seja, abrange uma diversidade de ciências. E aí a sexualidade entendida como uma condição, uma dimensão humana, é vista como algo natural a ser discutido, e não como algo a ser silenciado, mas sim como algo a ser vivido, experimentado e não silenciado. Portanto, a sexualidade é entendida atualmente como uma fundamental dimensão humana, como a própria vida, e engloba sentimentos, relacionamentos, sensualidade, prazer, erotismo, direitos, deveres, sexo, enfim, o ser humano em sua totalidade. Então, quando falamos em sexualidade, não falamos em relações sexuais, não falamos em fazer sexo. Estamos falando sobre o lidar com os sentimentos, em saber conduzir relações entre as pessoas, relações sociais. Estamos falando de relacionamento de modo geral social, em termos de sociedade. Portanto, ter uma sexualidade saudável significaria dizer que o sujeito, ele conduz, ele vivencia relações sociais saudáveis. Ok? Então, engloba o conceito de sexo, mas vai além, por incorporar a reflexão e os discursos sobre o seu sentido. E aí, pensando na escola, saúde escolar, sexualidade na escola. Sexualidade, como já frisamos, envolve uma reflexão sobre felicidade. Por quê? Vejam. Porque está associada à busca pelo prazer. Isso não se limita a prazer sexual, absolutamente. Está para além desse aspecto. A busca pelo prazer significa prazer emocional, equilíbrio físico, equilíbrio emocional. Quando falamos em educação sexual formal, falamos de escola, e aí falamos de intencionalidade, de método, de tratamento sistemático de informações. Quando falamos em educação sexual informal,
Aí nos referimos àquelas que o sujeito tem na rua, em casa, via meios de comunicação os mais diversos, que por vezes, lembremos, tratam o assunto de forma violenta e estruturalmente repressora. Então, sexualidade está para além, muito além de relação sexual. Significa a busca pelo prazer, que não se limita de forma alguma à relação sexual. Está voltada à vivência saudável da sexualidade, está voltada para a busca e a satisfação, a busca pelo prazer, né? A satisfação emocional e física. Tá certo? Portanto, a sexualidade, ela abrange os relacionamentos afetivos, o erotismo e o prazer. Ok? E gênero? Que negócio é esse chamado gênero? Né? Certa vez estava passando, caminhando em determinado ambiente, e um cidadão próximo, né, conversando com outro cidadão, isso não tem muito tempo, né, mas ele dizia, jamais colocaria meu filho para estudar numa escola em que se estudasse gênero. E aí eu não tive que perguntar, né? O senhor sabe o que é gênero? O senhor falou tão enfaticamente que não quer que seu filho estude em uma escola em que se estude, se trabalhe gênero. Eu queria saber o que é gênero. O senhor poderia me explicar o que é gênero? E eu não vou reproduzir aqui a resposta dele, tá? Porque o horário não permite. E também porque não tem necessidade. Até imagino que vocês suponham, né, as possibilidades de resposta. Resposta calcada no senso comum recheado de preconceitos e falta de informação. A resposta dele veio envolvida nesse pacote. Né? Então, muita gente não sabe o que é gênero. E aí nós, como profissionais de educação, precisamos saber o que é gênero, porque precisamos qualificar as nossas discussões junto aos nossos alunos e junto às familiares, aos parentes, aos cuidadores dos nossos alunos, que também integram a comunidade escolar e precisam compreender o trabalho que está sendo desenvolvido na escola. Para quê? Para ser um parceiro, porque, do contrário, a escola vai sofrer por não ter o amparo que precisa, né, das famílias para trabalhar o que tem que ser trabalhado com os alunos. Gênero, portanto, é o quê? Afirmamos que gênero é o conjunto de valores, atitudes, papéis, práticas ou características culturais baseadas no sexo biológico. Gênero é o modo como as culturas interpretam e organizam a diferença sexual entre homens e mulheres. Gênero são as definições construídas pelas sociedades para moldar o perfil do que é ser homem ou ser mulher nessa sociedade. Portanto, gênero são definições que mudam de uma sociedade para outra. Gênero são, portanto, as relações sociais. São os papéis que homens e mulheres desempenham. E, por vezes, são relações sociais de dominação. Quando falamos em sociedade brasileira, o homem ser mais respeitado quando está sozinho e a mulher não, né? Mostra que há relações de desigualdade. O homem ganhar mais do que a mulher ao ocupar o mesmo cargo, mostra que há relações de poder desiguais relacionadas, né, a homem e mulher. Homem trabalha fora e mulher também, mas à noite quem tem que organizar a casa? A mulher. Muitos não discutem questões como essas. E por quê? Porque há um processo de naturalização aí presentes acerca desses papéis. Veja, é algo social, mas que, uma vez naturalizado, caminha de mãos dadas com o biológico. Então, associa-se a determinadas ações como sendo ações da mulher. Não, você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque você é mulher. Quer dizer, aquilo que vai ter que ser feito é algo que está no plano das relações sociais, mas se atribui a determinada criatura pela criatura ser do sexo biológico feminino. Então, é uma relação
de um caminhar conjunto entre o social e o biológico. Por isso dizemos que é um conjunto de valores. Por isso que dizemos que é um modo como a cultura interpreta as diferenças sexuais entre homens e mulheres. Por isso que dizemos que o gênero, as relações de gênero, elas mudam de uma sociedade para outra. A educação sexual, ela envolve a reflexão sobre esses papéis de gênero, papéis construídos socialmente e na direção do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser próprio do homem, do que é devido à mulher. Então, você está em casa e aí você pode ouvir lá do teu marido: fulana, eu vou te ajudar hoje, lá na organização da casa. Né? Não, você não vai me ajudar hoje na organização da casa, da cozinha, da lavanderia. Você não vai, porque você não é hóspede, você é morador da casa, você é meu marido. Você tem que cuidar disso aqui, afinal de contas, você não é visita. Né? Mas, veja, são exemplos simples, né? É um exemplo simples que eu trago aqui para mostrar o quanto naturalizadas estão determinadas relações de gênero, pautadas pelas desigualdades e que marcam o nosso cotidiano. Muitas vezes, incorporamos ao nosso hábitos aquilo que é construído culturalmente que de tal forma nem percebemos. E aí eu sou homem e eu olho para minha esposa e digo: fulana, hoje eu vou te ajudar a arrumar a cozinha lá depois do jantar. Eu vou te ajudar. Por quê? Porque não é meu papel, o papel é seu. O que eu vou fazer está no plano da ajuda, da contribuição ao cumprimento da sua responsabilidade. Da minha responsabilidade, por quê? Porque você é mulher. Aí quem determinou que arrumar a casa é papel da mulher? Então, é uma construção social, que é, por sua vez, associada ao sexo biológico. Gênero, portanto, se refere às diferenças, né, sexuais à luz da cultura de determinada sociedade. E aí, no plano dos conceitos, nós perguntamos a vocês agora: sexo e sexualidade são a mesma coisa? Quando falamos em sexo, estamos falando em sexualidade como a mesma coisa, como sinônimos? Não. Não é a mesma coisa. Relações de gênero e relações sexuais são a mesma coisa? Também, de forma alguma. São duas coisas bem diferentes. Ok? Sexo refere-se à dimensão orgânica, homem e mulher, reprodução. Sexualidade envolve o conceito de sexo, mas vai muito além. Envolve a reflexão, envolve o tratamento do significado que o sexo tem para a vida das pessoas e que tem também para a sociedade de determinado período e de determinado local. Pierre Bourdieu, um teórico que alguns de vocês devem conhecer, ele vai dizer que é no processo social que nos tornamos homens ou mulheres. Adotamos características masculinas ou características femininas. É algo, portanto, para além do orgânico. Há uma espécie de biologização do social e de uma socialização do biológico. Isso é falar em relações de gênero. E aí, quando pensamos na relação entre psicologia e biologia, por exemplo, fica a conclusão de que é preciso entender que há uma mediação entre elas, entre essas instâncias, entre essas esferas, a psicologia, né, e a biologia. O quem eu sou, né, sexualmente falando, em termos biológicos, e como eu me sinto, como eu me represento em termos sociais. Entre biologia e psicologia há uma mediação que é dada aí pela sexualidade e pelas relações de gênero. Tá? E aí, para entender o gênero, é preciso atenção a algumas das suas características, como
a sua arbitrariedade cultural, o seu caráter relacional, porque só podemos falar em gênero quando falamos em relações de um com o outro. Relações entre homens e mulheres, em termos culturais. Então, o caráter relacional do gênero e lembrar do que Pierre Bourdieu sinalizava, né, desse aspecto de mistura, né, de entrelaçamento entre o social e o biológico. Então, quando nós falamos em gênero, falamos em certa medida de um processo de biologização do social e de socialização do biológico. Então, discutir educação sexual, além de algo intencional, sistemático, deve ser, por isso, algo contextualizado no tempo e no espaço. Vejam, era diferente, né? Eu diria sobretudo no tempo, porque nós podemos estar no mesmo espaço físico, mas com mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, no Brasil, era diferente de hoje ser homem e ser mulher, né, no século XIX. Ser homem e ser mulher no Brasil do século XIX é a mesma coisa de ser mulher hoje no Brasil, século XX, século XXI? Não. Então, era diferente ser homem e mulher no Brasil no século XIX, como era diferente ser homem e mulher no Brasil na década de 1930, ser homem e ser mulher no Brasil na década de 1970, ser homem e ser mulher no Brasil hoje é diferente. E essa diferença, de onde ela vem? Ela vem da cultura, das mudanças culturais. Isso é o chamado, conforme Bourdieu, de arbitrário cultural. Arbitrário cultural. É uma arma de dominação cultural. Por isso, esse caráter relacional deve estar na base da análise e da discussão sobre o assunto. Para quê? Para entendermos adequadamente o que é ser homem, o que é ser mulher em uma determinada sociedade, localizada em um determinado tempo e em um determinado espaço. O que é de menino e o que é de menina? Ações, comportamentos, posturas de meninas e de meninos aprendidos em casa. Pensemos sobre isso. Vejam, como não é algo metódico, sistemático, como aquilo que nós temos que fazer na escola, não parece que é fruto de uma aprendizagem, de um processo de aprendizagem. E assim parece que é algo natural. Ah, sempre foi assim, eu aprendi assim, eu cresci assim, sempre vivi assim, não é? Gabriel. Então parece que foi sempre assim. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu brinquei assim. Então, não parece que foi fruto de um processo de aprendizagem, não, parece que foi algo natural. E faz parte do senso comum. O que vem do senso comum socializado fica naturalizado. E o que é naturalizado dispensa discussões, dispensa problematizações. Ah, porque sempre foi assim, está contestando por quê? Nessas situações nessas situações não refletidas, são nessas situações que se naturaliza, por exemplo, colegas, a violência de gênero e, em decorrência da violência de gênero, a violência sexual. Ou seja, a violência, ela torna-se um hábitus. Veja só o tamanho do perigo, da naturalização do que vem socializado via senso comum. Portanto, saber é poder, inclusive para crianças e para adolescentes. Vou sempre, aqui como nas demais sessões, fazer mais referências a crianças e adolescentes, porque são o público-alvo principal da educação básica. Tá? Então, saber e poder, saber é poder, inclusive para crianças e adolescentes. Quanto menos crianças e adolescentes entenderem sobre sexualidade, presas fáceis elas serão para o abuso.
Então, é necessário saber distinguir o que é problemático e o que é normal, o que pode e o que não pode, no que diz respeito a gênero e sexualidade, desde criança, né, e adolescentes. Então, vamos avançar aqui né, para o slide 13, ainda um pouco mais sobre gênero. É possível entender, então, que há diferentes maneiras no como as pessoas se sentem e se apresentam para si e para os demais como homem ou mulher. Ou, em alguns casos, uma mescla de ambos, sem que haja uma conexão direta com o sexo biológico. A isso chamamos identidade de gênero. E, nesse caso, o papel que a biologia desempenha é fraco, pois estamos falando de comportamentos sociais, de socialização. Tá? Tudo bem? Temos aí nesse slide 13 um link que não traz nenhuma discussão científica, tá? O título do vídeo é Conversa de Maternidade. É possível que vocês conheçam, tá? Esse vídeo aí é bem curtinho. É um vídeo muito antigo. Eu já tinha tido acesso a esse vídeo, eu não era nem professora ainda, ou seja, é um vídeo do século passado. Vou pedir para o Marinho rodar aí, rapidinho, só para que a gente pense um pouco, explore um pouco, né, as nossas representações sobre gênero e sexualidade. Roda aí, Marinho, por favor. Eu sou Leonardo. Eu sou Larissa. Nós nascemos no dia 12/12/99. Somos irmãos gêmeos. Então veja nossa conversa na maternidade. Oi, Oi. você já sabe se é menino ou menina? Não, você já sabe? Já, eu sou menino. E como você descobriu? Quando a enfermeira sair da sala, eu te mostro. Olha aqui debaixo do meu cobertor. Viu só? Sapatinhos azuis. Como é um vídeo bastante antigo, muitos podem conhecer, então não foi surpresa. Mas para alguns que tiveram o contato com esse vídeo pela primeira vez, não sei, não estamos em contato direto, né, aqui com vocês, não tem como vocês responderem agora. Mas é possível que algum de vocês tenha pensado além do que o vídeo mostra. E esse além do que o vídeo mostra pode ser explicado pelas relações de gênero que foram introjectadas por meio do senso comum. Então, precisamos cuidar das nossas representações, porque elas desembocam necessariamente em práticas. E como profissionais de educação, precisamos cuidar muito, muito. Precisamos cuidar muito das nossas práticas. Fechando aqui, né, com esse slide 13, podemos acrescentar o seguinte, que a exteriorização da interioridade do sujeito é demonstração de uma identidade de gênero. Isso aí chamamos de identidade de gênero. Então, eu me sinto de uma forma e eu exteriorizo aquela forma. Então, o gênero seria a exteriorização da interioridade do sujeito. Seria a demonstração daquilo que o sujeito sente, né? Como se sente, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se sentem diferente, né, daquilo que nós imaginamos de como elas se sentem. A biologia, ela não manda nesse processo. Na verdade, né, há um certo até embate entre biologia e psicologia na explicação, né, desse processo. Por isso que eu disse que entre biologia e psicologia há uma mediação que explica as relações de gênero. E aí, pensando, se nós estamos falando aí em relações sociais, nós precisamos fazer aí uma parte, e falando aí um pouquinho do processo de socialização, o quanto a socialização de representações do senso comum
podem ser nocivas para o desenvolvimento do sujeito. E aqui nós trazemos algumas frases que precisamos parar de falar para meninas e frases que precisamos parar de falar para meninos. Vamos a alguns exemplos? Trazemos aqui algumas frases. Olha, vejam que parecem coisas simples. Mas é justamente nesse tipo de coisa simples ou aparentemente simples que percebemos o quanto o assunto está presente no nosso dia a dia e com repercussões que muitas vezes são negativas, limitadoras sobre a nossa vida. E se há limites, entraves, desrespeito, é preciso informação, conhecimento. Vamos às frases. Meninas, nas frases para as meninas. Senta que nem mocinha. Ora, e por quê? Eu sou criança. Eu sento como me sentir mais confortável. E outra, como é que uma mocinha tem que sentar? E por quê? Quem definiu essa ou aquela forma de sentar? E qual é a forma? E aquela forma X vai definir o meu caráter? 2. Isso não é jeito de uma mocinha se comportar. Mais uma vez, quem definiu o quê, o porquê, quais as implicações disso ou daquilo no meu caráter? Eu sou uma menina, eu sou criança, eu tenho 6, 7, 8 anos, 10 anos. Calma. O que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo bagunça? Eu estou xingando? Então, papai, mamãe, cuidador, me oriente ou me repreenda, mas pela bagunça, pelo xingamento, não pelo fato de eu ser mocinha, até porque eu não sou, eu sou uma criança. 3. Mas seu irmão pode. Pode o quê? Jogar futebol, brincar mais tempo na rua, não ajudar nas tarefas domésticas. Seu irmão pode. Por quê? Ele é homem. Ai, gente, isso aí é de matar, não? Por quê? Porque ele é homem. Aí, para a menina, dá a vassoura. Ou então um conjuntinho que a gente vê muito no supermercado, né? Que já vem a vassoura, o rodo e a pá. E vem rosa, né? E aí, para o menino, dá um carro. Ora, é preciso que as crianças divirtam-se e aprendam, por meio da brincadeira, da diversão, né? A ser sujeitos autônomos, autossuficientes. E as brincadeiras, elas têm um propósito, elas atingem objetivos, elas possibilitam a construção de representações que, por sua vez, desembocam em práticas. Repito isso. As representações, elas desembocam em práticas. E as práticas geram novas representações. É preciso atenção para não deixar que o nosso hábitos, né, conforme fala Pierre Bourdieu, é preciso que não deixemos o nosso hábitos agir, tá? E aí, né, o marido, o namorado, chega lá para a mulher e diz, né, minha esposa, minha querida, vai dar esse carrinho para nossa filha? Qual o problema? Ela não vai aprender a dirigir? Ou então chega e diz, vai dar essa boneca para o nosso filho? E daí? Qual o problema? Ele não tem que aprender a cuidar de um bebê? Ou ele tem que aprender a ser autossuficiente? Ou só as meninas têm que aprender a cuidar de bebê? Aí ele tem um filho lá com a mulher morre, ele fica com o menino para cuidar, mas ele não pode cuidar, porque ele não aprendeu a cuidar de bebê. E esse negócio de cuidar de criança é coisa de mulher. Mulher morreu, então o menino vai ficar aí, alguém cuide. Dá para uma tia cuidar, porque eu não sei. Contrata uma babá, porque eu não sei. É por isso que a mulher trabalha fora. E ainda quando chega em casa à noite, tem que cuidar dos filhos e das tarefas domésticas, porque o marido, que às vezes até ela mesma, né, tem em seus hábitos incorporada a ideia de que isso é trabalho de mulher. E o marido é o que dentro de casa? Pergunto novamente. É um hóspede? É visita? Não é mais um
morador da residência não tem que cuidar de onde mora e das pessoas com quem ele convive? Ele não faz bagunça? Ele não suja as coisas? Isso, né, é sexualidade. Falar disso é falar de sexualidade. Isso se aprende ao longo da vida. A infância, ela é permeada de práticas e representações sobre sexualidade, sobre relações de gênero. E, na maior parte das vezes, de maneira informal, descontextualizada, não científica. Vamos a mais algumas frases. Vamos aqui tentar avançar um pouco mais rápido, tá? 4. Isso é brincadeira de menino. Ora, venha cá, né? Vai usar a genitália para jogar, para brincar com aquele negócio? Se não vai usar, então, definitivamente aquilo ali é o caso de uma brincadeira infantil. Então, não tem a brincadeira da menina e a brincadeira do menino, porque a genitália não está em jogo. É brincadeira de criança. Aí, então, tudo certo. Meninas e meninos podem brincar do que quiser. Agora, meu camarada, se você diz, eu preciso usar minha genitália para brincar com aquela coisa, aí sinto muito. Você vai cantar em outra, né, freguesia, porque definitivamente o que você está propondo não é brincadeira de criança. Brincadeira não tem sexo, não está ligada ao perfil biológico do sujeito. Tá? Então, brincadeira é coisa de criança. 5. Que linda! Já pode casar. E criança vai casar? Criança não é para casar, criança não é para isso. Logo, isso não tem que estar na discussão, nem mesmo em comentários. Ainda mais um desses, vejam, que acarreta um atributo de beleza, na visão de quem fala, né? E associa isso ao ato casamento. Na fala da pessoa que diz um negócio desse, há implícita uma ideia de beleza. Então, se no olhar desse falante a menina é linda, ela casa. Ela já pode casar. Se no olhar desse falante ela for considerada feia, então não casa porque é feia ou supostamente feia? Veja, no olhar desse falante, né, que falou aí essa frase. Gente, isso é de uma violência. A criança ouve um negócio desse, ou outra que está observando, escuta uma coisa dessas e incorpora uma violência, né? E tem pessoas que falam essas coisas sem perceber que tem violência embutida. Por quê? Porque não está atenta aos seus hábitos. Certo? 6. Desse jeito vai ficar para a titia. E daí? Gente, não casar seria um castigo? Uma punição? Não, pode ser uma opção da mulher. Mulher, ou seja, adulta, e não a opção de uma criança. Então, uma frase como essa não tem que ser dita para uma menina criança. Temos mais frases? Temos, não é? Frase 7. Vejam, vocês já ouviram esse tipo de coisa? Né? Exemplos como esses? Vejam, a 7. Com essas pernas cheias de roxos e ralados, parece um menino. Não, gente. Não, tio. Parece uma criança. Né? 8. Menina não fala palavrão. Que tal usar criança não fala palavrão? Ou então quer dizer que meninos podem? É isso? Não entendi. Menina não fala, então os meninos falam, eles podem? Menina não fala, mas menino pode. É isso? Por mais que metódica, científica e sistematicamente tratemos o tema, vejam, o hábitos ainda impera muitas vezes. Só mesmo pela reflexão podemos minimizar os entraves, as relações de violência, por vezes simbólicas, não é? Que é também violência, conforme lá Pierre Bourdieu. Então, reflexão, discutir sobre essas situações é discutir sexualidade. Sexualidade implica em exercício reflexivo sobre o nosso hábitos. Tá?
Na frase, nossa, fala palavrão igual a um homem. Gente, isso é uma violência. A pessoa está diminuindo você. Está dizendo que essa característica reprovável, ela é reprovável em você, pelo fato de você ser mulher. Nossa, fala palavrão igual a um homem. Quer dizer, se fosse um homem, não teria problema? Ou seria algo relevável? Mas você, falando igual a um homem, ai que coisa triste. Isso é uma violência. Porque a violência não é pela crítica ao palavrão, mas pelo fato de você ser mulher. Isso é uma violência de gênero. Frase 9. 9. O que os outros vão pensar se virem você descalça, né? Daquele jeito, né? Descalça, subindo em árvore, brincando de carrinho, usando boné. E se tiver para trás, pior ainda, né? O que é que as pessoas vão pensar? Ora, vão pensar que eu sou criança. Não é? Bom, né? Seria ótimo. Seria ótimo se assim fosse. 10. Azul não é cor de menina. Pronto, aí deu a desgraça mesmo, né? Vejam como o tema sexualidade está presente em nossas vidas mesmo antes de nascermos. Há situações em que os pais, pensando aí nessa frase 10, né? Azul não é cor de menina. Há situações em que os pais não compram, né, logo as roupinhas lá, né, ou o enxoval da criança que vai nascer, por não saber o sexo biológico. Então, quando perguntamos, né, sobre... E aí, já comprou as coisas do bebê? Como estão os preparativos para a chegada, né, do baby? Aí respondem, não compramos ainda, porque não sabemos se é menino ou se é menina. Por quê? Porque se for menina, vamos comprar rosa, ou no máximo um amarelinho. Se for menino, vamos comprar um azul, ou no máximo um verdinho. Sim, e daí? Qual a relação aí? A menina não pode usar o azul, o menino não pode usar o rosa? Qual é o problema? Até porque, quando a criança nasce, nem enxergar direito ela enxerga. Quanto mais conseguir diferenciar as cores e compreender as definições e as representações que a sociedade atribui às cores. Mas há uma já imposição da família no que diz respeito a relações, né? E isso constrói o hábito do sujeito desde que ele nasce. Tá? Não dá mais tempo comentarmos sobre as frases agora que os meninos ouvem, né, pelo limite do nosso tempo, do nosso primeiro bloco. Voltaremos já, tá, no bloco 2, dando continuidade a essas frases, mas com atenção ao que os meninos ouvem.